Eu estive segurando isso por semanas e só preciso desabafar. Meu pai faleceu há 3 meses após uma longa batalha contra o câncer. Foi devastador e ainda estou processando tudo. Sempre fomos próximos. Ele me ensinou a trocar meu próprio óleo, me levava para pescar todo o verão e me chamava de sua pequena advogada, porque eu sempre discutia sobre tudo. O funeral foi pequeno, do jeito que ele teria querido. Minha madrasta Sandra, não é seu nome real, fez uma grande cena, chorando dramaticamente, mesmo que eles tivessem se casado há apenas 5 anos. Ela se mudou para a casa dele depois que eles namoraram por cerca de 6 meses, e eu sempre tive uma sensação estranha sobre ela. Meu pai estava sozinho depois que minha mãe morreu, e Sandra estava lá. Eu tentei ser solidário por causa dele, mas nunca nos demos bem. Depois do funeral, tentei ligar para ela várias vezes para falar sobre o testamento e as coisas do papai, mas ela sempre desviava minhas chamadas ou dizia que estava muito emocional para lidar com isso naquele momento. Eu me afastei porque o luto atinge cada um de maneira diferente, certo? Achei que seria melhor dar a ela um espaço. Esta manhã, eu estava tomando meu café e navegando pelo Facebook quando vi uma postagem de Sandra agradecendo ao seu incrível corretor de imóveis por ajudá-la a vender sua casa tão rapidamente. Havia uma foto dela em frente à minha casa de infância com uma placa de vendido, Minha Casa de Infância. A casa que meu pai tinha me dito especificamente que seria minha depois que ele falecesse. A casa onde todas as minhas memórias com ele estavam. Eu quase vomitei ali mesmo na mesa da cozinha. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia tocar no perfil dela para ver se havia mais detalhes. Claro, ela havia postado uma semana antes sobre novos começos empolgantes e fechar um capítulo para começar outro. Ela estava planejando essa mudança enquanto ignorava completamente minhas chamadas. Eu imediatamente tentei ligar para ela, mas foi direto para a caixa de mensagens. Eu mandei uma mensagem. Sandra, acabei de ver que você vendeu a casa do papai. Precisamos conversar agora. Sem resposta. Eu liguei de novo. Nada. Eu estava em um estado de choque que não conseguia nem chorar. Tudo o que consegui pensar foi que precisava entrar no meu carro e dirigir por 1h30 até a casa antes que ela esvaziasse tudo. Eu nem lembro da viagem até lá. Foi como se eu estivesse no piloto automático, segurando o volante tão firme que minhas articulações estavam brancas, chorando e xingando Sandra a cada quilômetro. Eu continuei ligando para ela repetidamente, deixando mensagens de voz cada vez mais irritadas. Minha melhor amiga Jess ligou, provavelmente porque eu havia perdido nosso check-in matinal por mensagem, mas eu não conseguia nem falar com ela. Eu apenas mandei uma mensagem dizendo: Sandra vendeu a casa do meu pai e coloquei meu telefone no modo silencioso. Quando cheguei na entrada, havia um caminhão de mudança estacionado na frente com 2 caras carregando móveis. Móveis do meu pai. A porta da frente estava escancarada e eu entrei furiosamente chamando o nome de Sandra. A casa já parecia tão diferente. As paredes estavam nuas, onde todas as nossas fotos de família costumavam estar penduradas. A coleção de iscas de pesca vintage do papai que ficava no corredor foi embora. A poltrona dele, onde costumávamos assistir jogos de futebol juntos, provavelmente está naquele caminhão. Eu me senti como se estivesse tendo uma experiência fora do corpo, como se estivesse assistindo a mim mesma andar por esse pesadelo, mas não pudesse fazer nada para impedir. Sandra estava na cozinha embrulhando pratos em jornal quando a encontrei. Ela pulou ao me ver, então rapidamente se recompôs. Oh, eu não estava te esperando. Tentei ligar, mas seu telefone foi direto para a caixa de mensagens. Que mentirosa! Eu mal conseguia formar palavras no início. Apenas fiquei ali respirando pesadamente e provavelmente parecendo insana. Finalmente consegui gaguejar. O que você pensa que está fazendo? Esta é minha casa. Papai deixou para mim. Ela teve a audácia de rir, como se eu fosse uma criança confusa. Querida, eu sei que você está chateada, mas David deixou a casa para nós 2. E eu sou a esposa sobrevivente. Eu tenho todo o direito de vendê-la. Ela voltou a embrulhar um prato, como se estivéssemos apenas tendo uma conversa casual. Eu sei que é difícil, mas é hora de seguir em frente.
Eu encontrei um lindo condomínio mais perto da minha irmã. Eu peguei o prato das mãos dela e bati com força no balcão. Me mostre o testamento agora. Agora. Onde estão os documentos? Do papai? Ela revirou os olhos e suspirou. Eu não tenho que te mostrar nada. Se você não sair, eu vou chamar a polícia e fazer você ser retirada. Foi aí que eu perdi a cabeça. Eu estava gritando com ela, exigindo ver o testamento, dizendo que ia processá-la por tudo que ela tinha. Um dos carregadores realmente entrou e perguntou se estava tudo bem. Sandra apenas sorriu docemente e disse a ele: drama de família, enquanto me lançava um olhar como se eu fosse uma pessoa instável. Eu saí correndo para o meu carro e liguei para o melhor amigo do meu pai, Mike, que trabalha em um escritório de advocacia. Eu estava chorando tanto que ele mal conseguia me entender, mas quando finalmente entendeu o que estava acontecendo, ele me disse para me acalmar e me encontrar com ele no escritório o mais rápido possível. Eu me sentei no meu carro assistindo aqueles caras carregarem mais coisas do meu pai, coisas que deveriam ser minhas para aquele caminhão, me sentindo completamente impotente. Antes de ir embora, tirei um monte de fotos da Sandra, do caminhão de mudança, da placa do carro, tudo. Eu queria evidências do que ela estava fazendo. O Mike estava me esperando quando cheguei ao escritório dele, parecendo preocupado. Eu, provavelmente, parecia um completo desastre. Máscara por todo o meu rosto, cabelo bagunçado por ter passado as mãos nele nas últimas 2 horas. Ele me sentou e me deu um copo d'água enquanto eu tentava explicar tudo de forma coerente. Eu disse entre soluços feios que meu pai sempre me disse que a casa seria minha quando ele falecesse. Ele me prometeu, Mike. Por que ele mudaria de ideia? O Mike parecia desconfortável e perguntou se eu realmente tinha visto o testamento. Eu não tinha. A Sandra cuidou de tudo após o funeral, dizendo que se encarregaria de toda a parte legal, já que eu estava devastada. Deus, eu fui tão estúpida. Eu deveria ter exigido vê-lo imediatamente. O Mike fez algumas ligações e descobriu que sim, o testamento tinha sido registrado no condado. Ele me disse para esperar enquanto ele o encontrava online. Aqueles 20 minutos de espera foram os mais longos da minha vida. Eu continuei pensando em todas aquelas vezes que a Sandra reclamou que a casa era trabalho demais e muito longe dos amigos dela, enquanto o pai ainda estava vivo. Quando o Mike voltou, ele parecia sério. Ele se sentou na minha frente e disse que tinha o testamento ali. Ele empurrou alguns papéis na minha direção. Eu sinto muito, mas seu pai deixou a casa para você e para a Sandra, com direito de sobrevivência. Eu peguei os papéis, escaneando o jargão jurídico. Aí estava, preto no branco. O pai havia deixado a casa para nós duas. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Então ela pode simplesmente vendê-la, sem nem me avisar? O Mike assentiu lentamente. Tecnicamente, sim. Como cônjuge sobrevivente com direito de sobrevivência, ela tem o direito legal de vender a propriedade. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso não podia estar acontecendo. Mas isso não era o que o pai queria. Eu insisti. Ele sempre me disse que a casa seria minha. O Mike parecia genuinamente triste. Às vezes o que as pessoas dizem e o que colocam por escrito são coisas diferentes. Seu pai já mencionou atualizar o testamento depois que casou com a Sandra? Eu tentei lembrar, tentando clarear a névoa de dor e raiva. O pai mencionou algo sobre cuidar da papelada há cerca de 1 ano, mas eu não prestei muita atenção. Eu estava ocupada com minha própria vida, meu trabalho, meus problemas com o namorado. Nunca pensei. Nunca imaginei que o perderia tão cedo. Ele tinha apenas 58 anos quando o câncer o levou. O Mike sugeriu que eu contratasse um advogado para investigar mais a fundo, para ver se havia motivos para contestar a venda ou qualquer parte do testamento. Ele me deu o nome de um amigo que era especializado em direito de sucessões. Eu saí do escritório dele me sentindo entorpecida, dirigindo para o meu apartamento no piloto automático novamente. Quando cheguei em casa, simplesmente desabei na cama e chorei até não conseguir mais respirar. Meu telefone estava bombando. Jess, meu irmão que mora fora do estado. Até meu ex que deve ter ouvido algo pela Grapevine. Eu não conseguia falar com nenhum deles. Eu apenas fiquei ali, olhando para o teto, tentando processar como minha vida havia virado de cabeça para baixo em uma única manhã. Acordei na manhã seguinte, me sentindo como se tivesse sido atingida por um caminhão.
Meus olhos estavam inchados de chorar e por um breve momento, antes de voltar à plena consciência, tudo estava normal. Então a realidade voltou com tudo. Sandra vendeu a casa da minha infância e não havia nada que eu pudesse fazer legalmente sobre isso. Ou assim pensei. Eu me arrastei para fora da cama e fiz o café mais forte possível. Não estava com apetite, mas forcei a comer uma torrada enquanto ligava para o advogado que o Mike havia recomendado. O nome dele era Robert Greenfield, e milagrosamente ele tinha uma vaga naquela tarde. Eu tomei um longo banho tentando lavar o dia anterior e coloquei minha roupa mais profissional. Se eu fosse lutar contra isso, precisava parecer alguém que deveria ser levada a sério, não uma filha histérica. O escritório do Robert estava em um daqueles prédios chiques no centro com vista para o rio. Sua assistente me levou para dentro e ele se levantou para me cumprimentar. Ele era mais velho do que eu esperava, talvez na casa dos 60, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de armação de metal. Eu trouxe todas as fotos que tirei na casa, capturas de tela das postagens da Sandra no Facebook e a cópia do testamento que o Mike me deu. Eu expliquei toda a situação, tentando manter minhas emoções sob controle, mas provavelmente falhando miseravelmente. O Robert ouviu pacientemente, fazendo anotações ocasionalmente. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e disse que, antes de irmos mais longe, precisava perguntar se eu tinha alguma carta do meu pai declarando suas intenções. E-mails? Mensagens de texto? Qualquer coisa por escrito dizendo que ele queria que eu ficasse com a casa? Eu balancei a cabeça, me sentindo derrotada já. Tudo o que eu tinha eram promessas verbais, conversas durante jantares de domingo ou telefonemas. Nada que se sustente em tribunal contra um documento legal como um testamento. Robert acenou com a cabeça pensativamente. E você mencionou que seu pai disse algo sobre atualizar sua papelada há cerca de 1 ano? Eu acenei. Ele mencionou isso de passagem. Não pensei muito sobre isso na época. Os olhos de Robert se estreitaram ligeiramente. Você sabe qual advogado ele usou para redigir o testamento? Eu disse a ele que meu pai sempre usou o advogado da família, George Simmons, para tudo. Robert pegou seu telefone e pediu à sua assistente para colocar George na linha. Enquanto esperávamos, ele explicou que às vezes há documentos adicionais ou codicilos aos testamentos que não são imediatamente arquivados com o documento principal. Talvez, apenas talvez, houvesse algo mais que pudesse ajudar o meu caso. Tentei não me empolgar, mas era difícil não sentir uma pequena faísca de otimismo pela primeira vez em 24 horas. George não estava disponível, mas sua secretária prometeu que ele retornaria a ligação dentro da hora. Robert sugeriu que usássemos o tempo para analisar o testamento mais cuidadosamente. Enquanto lemos juntos, ele apontou algo interessante na 3ª página. Olhe aqui, disse ele, apontando para um parágrafo enterrado em texto legal. Esta cláusula faz referência a um adendo sobre a distribuição de bens pessoais e imóveis. Meu coração começou a disparar. O que isso significa? Perguntei. Robert franziu a testa. Significa que deve haver um documento adicional detalhando exatamente como seu pai queria que sua propriedade fosse distribuída. Mas não está anexado a este testamento. Ele folheou as páginas novamente, conferindo. Isso está definitivamente incompleto. O testamento faz referência a documentos que deveriam estar anexados, mas não estão. Ele olhou para mim, sua expressão séria, mas com um brilho de algo que parecia esperança. Sua madrasta pode ter arquivado apenas parte do testamento, a parte que a beneficiava. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sandra realmente faria algo tão desonesto? Na verdade, sim. Sim, ela definitivamente faria. Nesse instante, o telefone de Robert tocou. Era George Simmons retornando a ligação. Robert o colocou no viva-voz e explicou quem eu era e o que estava acontecendo. George parecia genuinamente surpreso que a casa tivesse sido vendida. Isso não deveria ser possível, disse ele. David foi muito claro sobre seus desejos para a casa da família. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. George continuou. Houve um adendo ao testamento que afirmava especificamente que a casa deveria ir exclusivamente para sua filha após sua morte, independentemente da cláusula de sobrevivência no documento principal. Ele veio aqui há cerca de 9 meses para adicioná-lo.
Ele disse que ele e sua esposa discutiram isso, e ela concordou que a casa deveria ficar na família. Eu poderia ter chorado de alívio. Você tem uma cópia desse adendo? Robert perguntou. Claro, respondeu George. Eu enviei o original para David e mantive uma cópia em nossos arquivos. Estou surpreso que não estivesse com o testamento quando foi aprovado. Robert pediu a George que nos enviasse o adendo imediatamente e depois desligou. Ele se virou para mim, sua expressão de repente energizada. Isso muda tudo, disse ele. Se sua madrasta sabia sobre esse adendo e deliberadamente o ocultou durante o processo de inventário, isso é fraude. O e-mail de George chegou alguns minutos depois. Robert imprimiu e lá estava, claro como o dia. Papai havia documentado legalmente que a casa deveria ir apenas para mim, com uma declaração de que Sandra havia concordado com esse arranjo. Havia até uma cópia da assinatura dela no documento. Eu estava tremendo enquanto o lia, sentindo uma mistura de vindicação e raiva. Sandra sabia de tudo. Ela mentiu, escondeu documentos e vendeu minha casa por baixo dos panos. O que fazemos agora? Perguntei a Robert. Ele já estava pegando seu telefone. Primeiro, vamos entrar com uma ordem de emergência para impedir que a venda seja finalizada. Depois, vamos processar sua madrasta por fraude. As próximas horas foram um borrão de ação legal. Robert trabalhou incrivelmente rápido, entrando com a ordem de emergência enquanto eu sentava em seu escritório fazendo ligações. Liguei para a corretora de imóveis, cujo nome estava na placa na postagem de Sandra no Facebook, explicando que a venda estava sendo contestada devido à fraude. A corretora parecia em pânico e disse que teria que notificar os compradores imediatamente. Eu quase me senti mal por eles. Quase. Então liguei para Mike para atualizá-lo e, finalmente, para Jess, que havia deixado cerca de 20 mensagens preocupadas. No final da tarde, Robert confirmou que a ordem havia sido concedida. A venda não poderia prosseguir até que um juiz revisasse o caso. Ele ligou para o celular de Sandra, se identificando como meu advogado. Surpreendentemente, ela atendeu para ele quando havia me ignorado o dia todo. Ele colocou a chamada no viva-voz para que eu pudesse ouvir. Senhora Miller, aqui é Robert Greenfield. Estou representando sua enteada na questão da propriedade na 1471 Oakwood Lane. A voz de Sandra soou artificialmente doce. Eu não estava ciente de que havia alguma questão a discutir. Essa propriedade é minha para vender como cônjuge sobrevivente. A voz de Robert permaneceu perfeitamente calma. Estou com medo de que isso esteja incorreto. Descobrimos o adendo do testamento do seu marido, que deixa especificamente a casa para a filha dele. O adendo que você assinou, reconhecendo esse arranjo. Houve um silêncio mortal do outro lado. Então, eu não sei do que você está falando, Robert continuou. Já recebemos uma liminar de emergência para impedir a venda. A divisão de fraudes do escritório do promotor público também foi notificada. Outra longa pausa. Então, a voz de Sandra, não mais doce, mas fria e dura. Ela não merece aquela casa. Eu cuidei do David quando ele estava doente. Onde ela estava? Tive que morder a língua para não gritar. Eu visitei meu pai todos os dias durante seus últimos meses, enquanto Sandra estava frequentemente fazendo compras ou muito emocionalmente esgotada para estar lá. Robert permaneceu profissional, explicando a Sandra que ela precisava interromper todos os esforços para vender a casa imediatamente e que estaríamos buscando ação legal por sua tentativa de me fraudar. Ele sugeriu que ela contratasse seu próprio advogado. Após desligar, ele se virou para mim. Isso vai ficar complicado, ele avisou. Você está preparada para isso? Eu assenti firmemente. Absolutamente. Ela tentou roubar a casa do meu pai. Minha casa, eu não vou recuar. Ele assentiu com aprovação. Bom, porque não acho que ela vai recuar também. Ele estava certo. Naquela noite, Sandra contratou um dos advogados mais agressivos da cidade, um tubarão chamado Victor Ramos, conhecido por suas táticas implacáveis. Robert parecia impassível quando liguei para ele em pânico após receber uma carta ameaçadora de Ramos. Eles estão tentando te intimidar, ele explicou. A posição legal deles é fraca, então eles estão esperando que você fique assustada e aceite um acordo. Eu mal consegui dormir naquela noite, me revirando enquanto imaginava
Sandra esvaziando minha casa de infância enquanto eu estava presa em um limbo legal. Na manhã seguinte, eu tinha 3 chamadas perdidas de um número que eu não reconhecia. Na 4ª chamada, eu atendi. Era Lisa, uma das vizinhas do meu pai do outro lado da rua. Eu vi toda a agitação ontem com os caminhões de mudança, ela disse. E então, esta manhã, havia pessoas colocando tudo de volta. O que está acontecendo? Meu coração disparou. Eles estão colocando as coisas de volta? Lisa confirmou que a mesma empresa de mudanças estava descarregando móveis de volta na casa. Robert havia trabalhado rápido. A liminar deve ter forçado Sandra a devolver tudo até que o caso fosse resolvido. Agradeci a Lisa e imediatamente liguei para Robert, que parecia tão surpreso quanto eu. Isso é incomum, ele disse. Normalmente, uma liminar apenas impede ações futuras, não reverte o que já foi feito. Algo estranho estava acontecendo. Eu disse a ele que ia dirigir até a casa para ver por mim mesma. Quando cheguei à casa, o caminhão de mudanças realmente estava lá e os caras estavam carregando móveis de volta para dentro. O carro de Sandra não estava em lugar nenhum. Me aproximei de um dos carregadores que me reconheceu do dia anterior. "Ei, o que está acontecendo?" eu perguntei. Ele parecia confuso. "Senhora, eu não tenho ideia. Nós movemos todas essas coisas para uma unidade de armazenamento ontem. E então, esta manhã, recebemos uma ligação dizendo para trazer tudo de volta. Acima do meu salário, sabe?" Eu assenti e agradeci a ele. Então entrei cautelosamente. A casa estava uma bagunça, com móveis e caixas por toda parte. Enquanto caminhava pela sala de estar, notei que a poltrona do meu pai estava de volta ao seu lugar habitual, o que me deixou inexplicavelmente emocionada. Ouvi barulhos do andar de cima e fui investigar, meio esperando encontrar Sandra. Em vez disso, encontrei um homem mais velho que eu nunca tinha visto antes, revistando o escritório do meu pai. Ele estava abrindo gavetas meticulosamente e examinando papéis. "Com licença", eu disse de forma incisiva. "Quem é você e o que está fazendo no escritório do meu pai?" O homem se virou, parecendo não se surpreender nem um pouco ao me ver. Ele estava bem vestido em um terno que parecia caro, com cabelo prateado e óculos. "Ah, você deve ser a filha do David", ele disse com um leve sotaque que eu não consegui identificar. "Sou Emanuel Reis, fui sócio do seu pai por muitos anos." Fiquei confusa. Meu pai havia sido engenheiro em uma empresa de manufatura local. Ele nunca mencionou nenhum sócio. "Acho que você está na casa errada", comecei a dizer. Mas ele me interrompeu com um sorriso gentil. Não. David era muito reservado sobre certos assuntos. Ele e eu investimos em vários empreendimentos imobiliários juntos. Estive no exterior nos últimos 6 meses e só soube do falecimento dele quando retornei ontem. Cheguei assim que pude. Ele estendeu um cartão de visita. Eu o peguei automaticamente, ainda tentando processar o que ele estava dizendo. Emanuel parecia perceber minha confusão. "Por favor, sente-se", ele disse, gesticulando para a pequena área de estar no escritório do meu pai. "Acho que posso explicar algumas coisas que podem ajudá-la a entender a situação atual." Eu me sentei, ainda segurando o cartão de visita dele. Ele se sentou na cadeira oposta a mim. "Seu pai e eu nos conhecemos há cerca de 10 anos em um seminário de investimento imobiliário. Nós nos damos bem imediatamente e começamos a investir em propriedades juntos. David era brilhante em identificar ativos subvalorizados. 10 anos atrás, isso teria sido logo após a morte da mamãe. Papai nunca mencionou nada disso para mim." Emanuel continuou. "Cerca de 2 anos atrás, David veio até mim preocupado com sua nova esposa. Ele sentia que ela havia se casado com ele por razões financeiras e estava preocupado em proteger sua herança. Meus olhos se arregalaram. Papai também tinha dúvidas sobre Sandra. Ele me pediu para ajudá-lo a criar algumas salvaguardas legais, adicionais, caso suas suspeitas se provassem corretas." "Que tipo de salvaguardas?" eu perguntei, mal ousando respirar. Emanuel sorriu aquele sorriso gentil novamente. "Seu pai era muito mais rico do que deixou transparecer, até mesmo para você. O estilo de vida modesto, o emprego na fábrica. Ele manteve isso porque valorizava a normalidade e nunca quis que o dinheiro mudasse seu relacionamento com você.
Eu fiquei lá paralisada enquanto Emanuel explicava que papai havia secretamente acumulado uma pequena fortuna através de seus investimentos com Emanuel. A casa, Emanuel continuou, era apenas o começo. David criou um trust em seu nome que possui não apenas esta propriedade, mas várias outras também. Sandra nunca foi informada sobre esses arranjos. Ele pegou uma pasta grossa de sua maleta. Depois que soube sobre seu falecimento, verifiquei o status das propriedades. Foi quando descobri a tentativa de venda desta casa e intervenhei para impedir. Então não foi a liminar de Robert que trouxe os móveis de volta. Foi Emanuel agindo. Em nome de um trust que eu nunca soube que existia. Eu peguei a pasta com as mãos trêmulas e a abri. Dentro havia documentos legais, escrituras de propriedade e extratos bancários mostrando contas com saldos que eu mal conseguia compreender. Isso não pode ser real, eu sussurrei. Emanuel assentiu com simpatia. É um choque e tanto, eu entendo. Seu pai queria contar a você pessoalmente quando o momento fosse certo. Infelizmente. Sua voz se apagou. Eu folheei os papéis, tentando entender tudo. Havia fotos de propriedades, um prédio de apartamentos no centro, um espaço comercial, no distrito empresarial, até mesmo uma pequena casa de férias no lago onde costumávamos pescar. Todas pertencentes a algo chamado Miller Family Trust, com meu nome listado como o único beneficiário. Meu nome estava em tudo. Eu olhei para Emanuel, que me observava atentamente. Por que ele nunca me contou? Eu perguntei com a voz embargada. Ele ia contar, disse Emanuel em voz baixa. Após seu diagnóstico, ele começou a colocar tudo em ordem. Mas eu acho que ele não queria que você se preocupasse com dinheiro enquanto se preocupava com ele. Ele fez uma pausa. Há algo mais que você deve saber. Quando Sandra tentou vender esta casa, isso acionou uma cláusula no trust. A cláusula revoga qualquer disposição para ela no testamento de David. Eu o encarei. Você quer dizer? Eu quero dizer, disse Emanuel firmemente, que Sandra Miller agora não recebe nada. Nenhum centavo. Seu pai previu que ela poderia tentar algo assim e se preparou de acordo. Eu não consegui me conter. Eu explodi em lágrimas. Não eram lágrimas tristes, mas lágrimas de alívio e vindicação e uma admiração agridoce pelo meu pai, que havia enxergado através de Sandra e me protegido mesmo depois de sua morte. Emanuel esperou pacientemente, me entregando um lenço. Quando finalmente me recompus, perguntei: Sandra já sabe sobre isso? Os olhos de Emanuel brilharam. Ela recebeu a notificação esta manhã. É por isso que os móveis estão sendo devolvidos. O advogado dela aconselhou-a a desfazer tudo imediatamente para tentar evitar acionar a cláusula, mas é tarde demais. Justo então, ouvi a porta da frente bater e passos irritados ecoando pela casa. Sandra apareceu na porta do escritório, seu rosto contorcido de raiva. Quando ela viu Emanuel, parou abruptamente. Você, ela sibilou. Isso é tudo sua culpa. Emanuel se levantou calmamente. Senhora Miller, vejo que você foi informada das consequências de suas ações. Ela apontou um dedo trêmulo para ele. Você não tinha o direito de interferir. David me prometeu esta casa. Emanuel balançou a cabeça levemente. Receio que isso não seja verdade. David foi muito claro sobre seus desejos, conforme documentado no trust com o qual você agora está familiarizada. Ela virou sua fúria para mim. Você, garota mimada! Você não tem ideia do que passei com seu pai. Eu merecia essa casa. Eu me levantei, segurando a pasta de documentos contra o peito como uma armadura. Você foi casada com ele por 5 anos. Eu sou filha dele. Esta foi minha casa de infância e ele queria que eu a tivesse. Sandra parecia querer se lançar contra mim, mas Emanuel se colocou entre nós. Senhora Miller, sugiro que você saia antes que sua situação piore. O trust é inabalável. Suas ações custaram a você a disposição que David fez para você, que era bastante generosa. O rosto dela empalideceu ligeiramente com isso. Que disposição? Emanuel levantou uma sobrancelha. O interesse vitalício na propriedade à beira do lago e a mesada mensal de 5 Milestone, ambas agora revogadas. A boca de Sandra se abria e fechava como a de um peixe. Aparentemente, o pai tinha providenciado para ela afinal, e ela havia jogado isso fora por causa de sua ganância. Isso não acabou?
Ela rosnou, recuando em direção à porta. Eu vou lutar isso no tribunal. Vou contar a todos que tipo de homem manipulador e controlador seu pai realmente era. Senti uma onda de raiva. Vá em frente, eu desafiei. Diga a todos. Como você tentou vender uma casa que não era sua para vender? Conte-lhes como você escondeu documentos legais e cometeu fraude. Veja como isso vai acabar para você. Ela nos lançou um olhar fulminante por mais um longo momento, então se virou e saiu em um furor. Ouvimos seu carro sair da garagem 1 minuto depois. Depois que Sandra saiu, Emanuel e eu nos sentamos na sala de estar entre as caixas e móveis, meio desempacotados. O que acontece agora? Eu perguntei, ainda tentando processar tudo. Emanuel explicou que, como curador, ele me ajudaria a entender todos os ativos e como administrá-los até que eu me sentisse confortável para assumir. Seu pai tinha confiança em suas habilidades, ele disse. Ele sempre falou muito bem de sua inteligência e julgamento. Senti uma pontada de tristeza misturada com orgulho. Papai acreditou em mim ainda mais do que eu sabia. Emanuel sugeriu que eu ligasse para Robert para atualizá-lo sobre a situação e se ofereceu para falar diretamente com ele para coordenar a transferência legal. Enquanto eu fazia a ligação, Emanuel se desculpou para supervisionar os carregadores, que ainda estavam trazendo as coisas de volta. Robert ficou atordoado quando eu expliquei sobre o Trust e Emanuel. Isso é extraordinário, ele disse finalmente. Seu pai era claramente um homem muito prudente. Ele pediu para falar com Emanuel e, após a conversa deles, confirmou que tudo parecia legítimo e bem estruturado legalmente. Esse trust está em vigor há quase 2 anos, ele me disse. Seu pai realmente pensou em tudo. Depois que desligamos, eu vaguei pela casa, olhando para todas as coisas familiares que quase haviam sido perdidas para mim para sempre. No quarto do papai, encontrei os carregadores que haviam colocado sua coleção de fotos emolduradas de volta na cômoda. Havia uma dele e minha formatura da faculdade, ambos sorrindo. Outra dele e da mamãe no dia do casamento. E uma que eu nunca tinha visto antes. Papai e Emanuel em frente à casa do lago, com os braços em volta dos ombros um do outro, sorrindo como velhos amigos. Eu a peguei, estudando o rosto do meu pai. Ele parecia feliz e relaxado, de uma forma que eu não via desde antes da mamãe morrer. Ele manteve tanto da sua vida em segredo de mim, ou eu apenas estive tão envolvida na minha própria vida que não percebi? No final da tarde, os carregadores terminaram de trazer tudo de volta e Emanuel teve que sair para outro compromisso. Ele prometeu voltar no dia seguinte com mais documentos para eu revisar e assinar. Depois que ele saiu, eu percorri toda a casa, cômodo por cômodo, fazendo um inventário do que havia lá e o que ainda poderia estar faltando. A maioria das coisas parecia estar de volta ao lugar, embora alguns itens estivessem em cômodos ou posições diferentes de antes. No escritório do papai, notei que seu arquivo tinha sido devolvido, mas agora estava trancado. Eu não tinha a chave e fiz uma anotação mental para perguntar a Emanuel sobre isso amanhã. Acabei na cozinha, onde tantas refeições em família haviam sido compartilhadas. Por impulso, verifiquei a tábua de piso solta sob o canto de café, da manhã, um esconderijo secreto que papai e eu usamos para deixar um ao outro bilhetes bobos e pequenos tesouros quando eu era criança. Para minha surpresa, havia um envelope lá com meu nome, na caligrafia do papai. Com dedos trêmulos, eu o abri. Dentro havia uma carta datada apenas 2 semanas antes de ele morrer. Minha querida filha, se você está lendo isso, então as Amamazin. Coisas provavelmente ficaram complicadas com Sandra, e Emanuel teve que intervir. Sinto muito por ter guardado tanto de você sobre meus negócios e minhas preocupações sobre meu casamento. Eu sempre quis protegê-la de preocupações. Emanuel vai explicar tudo sobre o trust e as propriedades. Você será bem cuidada financeiramente, mas dinheiro não é tudo. Algo que eu acho que Sandra nunca entendeu. Os verdadeiros tesouros são as memórias que fazemos com as pessoas que amamos. É por isso que eu queria que você tivesse esta casa, onde vivem nossas melhores memórias. Papai. Eu sentei no chão da cozinha e chorei, segurando a carta dele contra o meu peito. Era a voz dele, tão clara que eu quase podia ouvi-lo lendo. As palavras. Depois de um tempo, eu limpei os olhos e liguei para Jess. Você pode vir aqui? Eu perguntei. Na casa do meu pai? Eu tenho a história mais incrível para te contar.
Enquanto esperava ela chegar, fiz uma xícara de café na velha cafeteira do papai e sentei na cadeira reclinável dele, sentindo pela primeira vez, desde sua morte, que ele ainda estava cuidando de mim. Jess chegou com pizza e vinho, sabendo instintivamente que eu precisava de comida reconfortante. Sentamos na sala de estar, cercadas pelos restos levemente desorganizados da minha infância, e eu contei a ela tudo: a traição de Sandra, o adendo do testamento escondido, a aparição de Emanuel e a revelação do truste. Santo Deus, ela continuava dizendo. Santo céu. Quando mostrei a carta do meu pai, ela também chorou. Seu pai estava jogando xadrez enquanto Sandra estava jogando damas, disse ela, erguendo sua taça de vinho em um brinde. Nós rimos, e foi tão bom rir nesta casa novamente. Enquanto conversávamos, percebi que esta casa, que Sandra queria vender desesperadamente, era na verdade o bem menos valioso que meu pai havia me deixado. O portfólio imobiliário que Emanuel me mostrou valia milhões. Meu pai havia construído silenciosamente um império enquanto levava uma vida modesta, dirigindo sua velha caminhonete e trabalhando em seu emprego regular. Na manhã seguinte, acordei no meu antigo quarto. Decidi ficar à noite, precisando recuperar o espaço que quase havia sido roubado de mim. O sol estava entrando pela janela, projetando padrões familiares na parede que eu havia observado desde a infância. Verifiquei meu telefone e encontrei uma mensagem de Robert dizendo que o advogado de Sandra havia se retirado da representação dela e que ela tinha deixado a cidade. Aparentemente, ela havia ido ficar com a irmã no Arizona. Eu não me importava para onde ela foi, contanto que estivesse longe. Emanuel viria às 10 para continuar organizando tudo, e eu tinha um compromisso com Robert à tarde para finalizar a papelada legal. Fiz café e sentei na varanda dos fundos, olhando para o quintal onde meu pai e eu plantávamos tomates toda primavera. Pela primeira vez desde que ele morreu, senti uma sensação de paz em vez de apenas luto. Meu pai sabia quem Sandra realmente era. Ele havia enxergado através dela e colocara planos em ação para me proteger. Mesmo do além, ele ainda estava sendo meu pai, cuidando de mim, ainda me ensinando lições importantes sobre confiança, sobre planejamento, sobre como identificar pessoas que só querem o que podem tirar de você. Eu sentia muito a falta dele, mas também o sentia ali comigo, na casa que ele fez questão de que fosse sempre minha.